Fuck My Brain. Antes de começar o programa, aqui vai um aperitivo para vocês. Mas, Milton, o que aconteceu que levou você ao fundo do poço? A morte da minha Lenice. Ninguém faz rádio esportivo melhor que eu, entendeu? Comigo não tem esse negócio de esconder, não. Eu falo que eu entendo disso. Poucos sabem fazer. Então, eu falo muito, né? Eu sou um bom entrevistador, mas sou um péssimo entrevistador. Eu inventei muita gente, uns 10, 15 ingratos e ingratas por aí. Mas o Neto é grato. Oxalá eu tesse uma voz tão linda como a tua. Ah, que lindo, Milton. Você gostou do tesse? Eu nunca gostei de merchan. Provoca uma inveja, porque eu só penso nela, né? Mas você acha Mas que ela tá lá dando bronca lá. Para com isso, Levanta, toca a Milton. bola aí e tal. Precisamos acertar. Não vou esquecer disso. Você é um grato, porque você não sei se o Corinthians tá passando fome. Falou, sabe como você dança, você joga igual. Eu tô aqui com lágrimas nos olhos aqui já faz tempo, desde que a gente começou a falar. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando este fantástico episódio da F My Brain. Aqui nesse espaço a gente sempre traz conversas daqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Gente, e o tema de hoje? Cheguei ao fundo do poço. Fuck My Brain. Como que eu posso apresentar o nosso convidado de hoje? Como é que eu explico o Milton Neves? Ele é considerado por muitos o Pelé da crônica esportiva brasileira, jornalista, apresentador, lenda, um pouco pentelho com os amigos, porque eu conheço ele já há 20 anos, vou combinar. O Milton nasceu em 6 de agosto de 1951, ele é mineiro de Muzambinho, ele deslanchou a carreira no jornalismo lá na Rádio Jovem Pan, onde ele atuou entre 1972 e 2005, foi lá que ele consolidou a principal marca do pós-jogo, o Terceiro Tempo, que certeza que você conhece, nome que também acabou sendo adotado em seus programas de televisão na TV Record e na TV Bandeirantes. Em 2005, ele deixou a Jovem Pan para se transferir para a rádio que ele escutava desde a infância dele, que é a Rádio Bandeirantes, onde ele ficou até dezembro de 2023. O Milton tem o portal Terceiro Tempo, site responsável pela preservação da memória esportiva do país. Olá, Milton, que honra ter você aqui comigo, meu amigo. Você aprendeu a falar, hein? Você viu? Eu falo, tá falando bonito, hein? Prazer, viu? Angélica. A Natália vai mudar de nome Natália, hoje. Você tem cara de Angélica. Tem cara de Angélica. É o cabelo, pode ser o cabelo. Pensa a fase da Angélica mais lá atrás. Pode ser, mas é Natália. Prazer te rever, viu? Obrigada, Milton. Você tá falando mais que o homem da cobra. Eu gosto, Milton, sempre. Mas a voz tá bonita. Obrigada, Milton, né? Netamente falando, oxalá eu tesse uma voz tão linda como a tua. Ah, que lindo, Milton. Você gostou do tesse? Tesse, se eu tivesse mais bonito. O Neto, eu tive a honra de inventá-lo, mas eu inventei muita gente, uns 10, 15 ingratos e ingratas por aí. Mas o Neto é grato. É, porra, eu adoro o Neto, E cara. o Neto, entendeu? Eu cheguei um dia na Record e tô descendo, saindo do carro, toco o telefone, eu tinha um celular grandão, e como todo mundo na época, né, era o Neto. E ele sempre sincero, eu tô F3 pontinho. F3 pontinhos, olha. Entendeu? Olha, tem que, me põe aí, por favor, e tal. E eu era o bonzão lá, eu fui falar com o Norilton Gonçalves. Ele falou, muito sério, e ele falou, não, mas o Neto, tudo bem, estou vendo que você está elogiando, mas ele cuspiu no juiz, não sei o que, não vai dar certo. Isso foi na quinta tarde. Quando foi na sexta tarde, estou lá para fazer o debate-bola, aí vem o Edu Zebini e falou, olha, acabou de ligar o assessor do Robinho, que domingo ele não vai poder vir, que ele não vai poder comparecer, porque ele tem um compromisso. Aí o Bispo Gonçalves foi comunicado, então põe aquele Neto, que o Milton Neves, ele não falou palavrão, mas que teria dito, e está enchendo os picuapos por causa desse Neto, então traz o Neto. Como Deus é muito bom, naquele domingo pintou um trio nitroglicerínico. Eurico Miranda. Nossa.
Neves. Oscar Roberto Godoy e o Neto. E Neto. Caraca. Como vocês sobreviveram a isso? Você já Então, conta pra mas gente. o pau comeu, fomos para 9, 10 pontos. Num programa esportivo sempre segmentado, né? Entendeu? E aí ele falou, pode contratar. Que maravilha. E Olha deu isso. no que deu. Bom. Ele esteve conosco lá no apartamento nosso de Miami, ficou maravilhado, e ele é um sujeito muito simples. O Neto, ele pinta Ele é uma um pouco figura. louco, Não, mas sabe? ele é uma figura pra fora, mas ele pra dentro, e pra quem conhece o Neto, ele é puro coração. Mas calma, porque a gente também tá aqui. Eu apresentei Milton Neves, mas quem tá aqui? Nós. Nós tá aqui. Quem? Eu, Marina Machado, eu sou especialista em comunicação, trabalho muito com mentorias. Você nasceu em Machado, Minas Gerais? Não, é Campinas mesmo. Aguenta, Milton. Ele, se deixar, mas tá bom. Olá, eu sou a Marina Machado. Essa aqui é a Natália Mestre. Oi, Nath. Angélica. Oi, Angélica. Também pode chamar ela de Angélica hoje, tá bom? Oi, pra todo mundo que nos ouve e nos assiste. Milton, que honra receber você aqui. É agora que eu conto uma falha de caráter que você vai achar? Eu sou muito corintiana. Então peço licença para mim. Pô, e ele veio em sua homenagem de preto e branco. Você Eu também. veio de preto e branco. Milton, eu nunca vou esquecer o programa do Caixão, quando o Corinthians foi rebaixado. Não, o Caixão é 2 anos antes a gente já fazia. Aquilo foi um sucesso, coisa de Cacá Rossetti, que é um gênio. Sim, Cacá Rossetti é um maravilhoso. gênio Aliás, eu tenho umas consultas aí, mas infelizmente eu não tenho mais Osmar de Oliveira e Paulo Morsa. Ah. Entendeu? Calma, pera. Meu Deus do céu, Milton, aguenta aí. Eu só quero chamar você, porque aguenta, porque a gente vai conversar tanto hoje. Ó, você que ainda não nos segue, que não tá inscrito no nosso YouTube, no nosso Spotify, no mundo, então, vem com a gente. No YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. Lembrando que também estamos no Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Tá no Submarino? Tá na Estação Espacial Internacional? Não tem desculpa. Por quê? Porque tem internet. Então você pode ouvir e assistir. Lembrando que nós estamos no Instagram, e no Instagram é @fmy.brain, junto com o nosso jogral. E você que gostaria de ter acesso aos nossos convidados, poder mandar perguntas exclusivas e respostas exclusivas, você pode participar do nosso clube de assinatura. Como? Entre no nosso YouTube, você vai entrar lá e vai ter Seja Membro. Se você fizer isso pelo celular, atenção, porque pelo iPhone não aparece, aí tem que ir pro computador. Mas, Seja Membro, R$ 4,89 por mês, se você vai ter acesso a tudo isso. E que mais, Natália Mestre? A nossa caneca, né? Pelo amor de Deus. Vocês ficam pedindo. É só como? Você se inscreve, vira membro e cruza os dedos pra ser sorteado. Ó, o Milton já ganhou a caneca dele, diz que... 3. Ó, 3 Cara, ele canecas. quer 3 canecas. Porque vai colocar nos lugares da Todos casa os dele. escritórios. Ele amou tanto a caneca da FMyBrain que ele quer 3. Milton merece. Ok, Milton merece. Tem a praia e tem a minha casa, então tem que deixar isso. Eu tô colecionando caneca. Ah, é, Muito Milton? bem. Mas essa, igual essa, você não encontra, quer dizer, encontra agora em alguns lugares que são pessoas especiais. Mas, Milton, deixa eu te falar uma coisa, porque eu sei que a gente pode navegar por muitos mundos, mas eu queria começar com uma parte mais difícil da nossa conversa para depois para partes mais fáceis. Porque quando a gente optou por colocar um tema tão forte como Cheguei ao Fundo do Poço, é porque a gente entende, eu conheço você há muitos anos, e você chegou ao fundo do poço. O que te levou ao fundo do... E eu fico feliz em dizer, só para vocês entenderem, eu estou tentando conversar com o Milton há algum tempo. Ele saiu da Band há 1 ano, eu saí da Band há 4. E eu já chamei o Milton em outras oportunidades, até porque eu estava em outra televisão, depois que eu saí da Band, para conversar com o Milton, e o Milton estava muito triste. E ele sempre foi muito doce comigo, de abrir o coração, explicar o que ele estava passando. Falava bem da sua voz. Falava bem da minha voz, isso ele sempre falou mesmo. Mas assim, e eu respeitei muito esse momento do Milton, e fiquei muito feliz em ver que ele está saindo desse fundo do poço. Então, para mim é muita alegria poder trazer o Milton aqui para vocês, porque se hoje ele está aqui, é porque ele já está em outro estágio. Mas Milton, o que aconteceu que levou você ao fundo do poço? A morte da minha Lenice. Lenice, Entendeu? 42 anos casado, 10 anos de namoro, 3 filhos. 3 filhos, eu acho que foi mais, viu? Começamos a namorar em 1969 e 70. E nós dois só tivemos um namoro, um noivado e um casamento. E tem umas amigas aí, nossa, porque o Netonete tá charmoso. Não, tô fora. Tem algumas que pensam até bobagem, mas tô fora. Mesmo hoje. Então o que acontece é o seguinte, pô.
Nós dois, repito, só tivemos um namoro, um noivado e um casamento, mas casamos virgens. Olha aqui, tem Lenice aqui, tem ela bem no comecinho. Opa, aqui, ó. Aqui é a nossa casa, aqui é a churrasqueira. Aí pro Nossa, pessoal que que tá legal. ouvindo no Spotify, não tem muito Olha como que dizer. beleza, Essa ó. foto 3 é linda. moleques, tudo com defeito grave, são tudo São Paulino. Tudo São Paulino, Milton? Aí a Nice. E aqui é bem no começo do Aí- relacionamento de aí, vocês? Não, foi no dia do casamento no fórum. Ah, esse aqui? o Não, fó- esse aqui, ó. Essa aqui, essa em preto e É branco. que eu não tô vendo aqui Não direito. dá pra ele enxergar daqui. É vocês dois sentados num banco da praça. Ah, sim. Você Nós novinho, hein, Milton? tínhamos um banco fixo na avenida, entendeu? É. Apesar que o pai dela, o Hélio Magnoni, Bibi, que está no céu, meu querido sogro, e o avô dela, o Nazir Chame, que veio de QBA, lá no Líbano, onde a coisa está quebrando o pau agora, não queriam de jeito nenhum que ela me namorasse. Por quê? Porque não tem futuro, só sabe jogar bola. Jogar bola nunca joguei. Jogar sinuca, jogar baralho, e engana um pouco na piscina, porque eu nadava muito bem, sabe? Danado. Mas foi o único esporte até. Mas começamos a namorar e aí fizeram uma reunião lá na casa, 7 de setembro. Eu fui outro dia lá para matar saudades, mas alguém comprou e derrubou a casa, estava velha. E eu quis comprar o terreno para fazer uma casa igualzinha, porque eu tenho A foto. a planta? planta na cabeça, entendeu? Muito simples. Mas o cara pediu pensando que era Nova York, pô. Entendeu? Mas então, aí quando terminou a reunião, em que decidiu-se que ela tinha que largar de mim, eles iam saindo, né? Minha sogra, meu sogro, duas avós e o avô, que era o manda-chuva da família. Aí a dona Nadi Chame Magnoni, também de QBA do Líbano, ela falou assim: gente, eu gosto tanto do Milton. Pronto. Aí eu fui para Curitiba e ela foi para Campinas, né? Formou-se em odontologia e a gente trocava trocentas mil cartas, entendeu? Tanto é que o Jaime Basso, presidente do Sicredi, ele era de Curitiba também, ele me deu uma foto do prédiozinho onde a gente morava num apartamento na rua Duque de Caxias 47, e ali hoje está tudo pichado, aquele negócio todo, mas no primeiro andar eu tenho até a janela onde era o meu quarto, eu e mais 4, tudo de Muzambinho, lá cabiam umas 6, 7 pessoas, éramos uns 14, Nossa Senhora. E aí eu ficava debruçado ali todo dia às 9 e pouco, porque é a hora que o carteiro passava. Então eu olhava assim, ele falava: hoje não. Aí, hoje tem 2. E ela perdeu todas as cartas e eu também. Queria tanto recuperar isso, mas foi pro espaço. Mas enfim, a tristeza minha foi devido à morte dela, porque ela teve um maldito câncer no pâncreas durante 4 anos, e de hospital para hospital. Aí chegamos não tinha mais jeito e tal, então lá, vamos levar, segundo consta, o melhor hospital oncológico do mundo, ele é de Nova York. E nós temos apartamentos lá. E aí, então vamos embora. Vamos para lá, vamos levar a Lenice e tal. Mas aí o Trump, na época, ele proibiu, vocês devem lembrar, descer avião de 30 e poucos países do mundo, na época da pandemia, inclusive o Brasil. Então não deu para levar. Ela faleceu em 30 de agosto de 2020. Um sábado para domingo. Entendeu? E eu sou... Ninguém acredita, né? Mas eu sou muito... Eu apaixonado demais, né? Só tive uma namorada. E eu era da 3ª divisão, ela da 1ª divisão. Eu nem sabia quem era ela. Porque tinha no interior, não sei se ainda tem, footing. Homens ao redor da praça, homens num sentido, mulheres no outro. Ali, flertes. Meu avô sempre conta essa história Então, aqui. flertes. E eu tô passando Deto do Correio e Rui Cabeludo. Nós 3. Aí vem as mulheres, né? E eu olhei assim, porque é instintivo, você tem que olhar pro lado esquerdo. Aí uma moça, menina, tinha 14 para 15 anos, olhou para mim como se eu fosse um Alain Delon com 18 anos, entendeu? Você era bonitão, Milton. Então, mas aí eu peguei e fui, obrigado. E lá do outro lado, nós corremos lá para encontrar de novo. Ela olhou do mesmo jeito. Então ela que... Hoje nós temos 3 filhos maravilhosos, duas netas, uma mora em Boston,
Ela está fazendo aperfeiçoamento em matéria de investimento bancário, já está contratada pelo Bradesco Bank de Miami. E eu tenho uma outra aqui, que é filha da Roberta Peponini, jornalista como nós, e do Fábio, meu filho do meio. E ela canta, você não tem ideia o que ela canta. Ela participou da Globo lá, como é que chama mesmo? A criançada cantando. Pô, me deu um branco aqui agora. The Voice. Agora, Milton, e de novo, entender, porque a gente inclusive já fez um programa sobre luto aqui, e o título do programa era... O meu não vai acabar nunca. Não tem prazo de validade. Esse foi o tema. Não tem prazo, luto não tem prazo de validade. Só que você vive esse luto e você, volto a dizer, você realmente sentiu isso de uma forma muito profunda. Aonde que você acha que você chegou? Porque quando a gente fala fundo do poço, o que aconteceu dentro de você? O que você não queria fazer, o que você não conseguia mais fazer? A resposta é sobre a Bandeirantes. Eu surpreendi o pessoal. Gosto muito do Johnny, gosto muito da Bandeirantes. A Bandeirantes foi fundamental. Desde moleque lá em Muzambinho. Aliás, uma historinha rápida. Meu sogro, Hélio Magnoni, ele tinha um bar. Tinha leiteria, tinha fazenda. E ele tinha um bar chamado Pinguim. E ele ficava lá conversando com os amigos, no caixa, aquele negócio todo, e eu ganhava uns 25, 30 reais, dinheiro de hoje, na Rádio Continental de Muzambinho. Aí tinha uma folga de 30 minutos, eu atravessava a avenida, ia lá, ficava lá, porque eu tinha dinheiro para comprar ou um quibe ou um pastel, que o seu Bernardo era o cozinheiro. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu tô ali do lado, né? Aí, de repente, você vê como é que é Deus, né? Ele aumenta o volume do rádio dele no caixa. E estava tocando Sentimental Demais com Altamara Dutra, programa de Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem. Enquanto o mordiscava o meu pastel, para durar mais, né? Aí eu falei, Bibi, meu sogro, Hélio Magnoni, não era Bibi, eu ainda vou trabalhar na Bandeirantes. Mas ele achou um absurdo. O quê? Você vai ser lavador de privada lá. Mas não foi maldade, era uma coisa inatingível. A Bandeirantes era a maior audiência do rádio brasileiro, ainda mais no futebol, com meu ídolo Fiore Gilhote, com o qual fiz vários programas esportivos na Record com ele. Uma lenda. Era Luciano do Vale na TV e Fiore Gilhote na rádio, né? Em tempos diferentes. E Deus me colocou na Jovem Pan, graças a João Carlos de Gênio, literalmente um gênio, o homem do objetivo, porque antes do João Carlos de Gênio, médico e gênio, cursinho era uma bagunça, ou seja, alugavam assim um quartão grande tal, sabe? Ou então realmente um galpão, e ali a turma estudava, mas ele profissionalizou. Ele fez tudo direitinho. Aí o Gênio falou para mim assim um dia, o grandão, porque nós fomos pedir bolsa para ele. Paulo Rachid Saab, jornalista, ele que era meu colega e ele era mais desenvolto. Olha para você ver, ficamos lá de plantão na garagem da Gazeta, onde era o Objetivo, acho que o Objetivo ainda está lá, não sei. E ele tinha um Match One. Era raríssimo um carro importado, ainda mais um carrão daquele caríssimo, né? Ficamos ali, uma meia hora, 40 minutos, de repente ele chega. E ele chega, sabe, pensa aí num grande cantor, uma grande celebridade, juntou o povo de tudo quanto é jeito, porque o Gênio tinha chegado. E ele entrou no elevador. E aí, mas deu tempo do Paulo Saab falar, Gênio, o rapaz aqui é de Minas Gerais, ele é um bom aluno e tal, você não podia dar uma bolsa para ele? Ele pegou e falou, se eu for dar bolsa para todo mundo, eu quebro. E ia fechar o elevador e tchau. Mas o elevador, daqueles de manivela, lembra? Sim. Engasgou. E ele fechou e abriu. Ele pegou e falou, grandão, vai lá na Jovem Pan, procura Fernando Luiz Vieira de Mello. E aí Teu pai do Fernandinho. Né? O maior jornalista da história da República Federativa do Brasil chama-se Fernando Luiz Vieira de Mello. Ele é o meu pai, entendeu? Profissional. Coitado. Homem bom, nervoso. Também apadrinhou o Osmar Santos, né? O Osmar Santos, maravilhoso.
E ele transformou, com a capacidade absurda do Osmar, ele moldou bem a imagem dele, um grande narrador e tal, um grande bom caráter. Viajamos para Israel, eu, Lenice e o Osmar com a esposa dele, entendeu? Eu fui 4 vezes para lá, Lenice foi 4. Mas eu quero saber onde que isso levou você, quer dizer, como que isso afetou você, porque a gente está falando do chegar ao fundo do poço e você falou da Band. Eu falo muito, né? Eu sou um bom entrevistador, mas sou um péssimo entrevistador. Estamos aqui, estamos no controle. Mas a Band, então eu entrei na Band, que era o meu sonho de moleque, e foi muito bem lá e tal, porque ninguém faz rádio esportivo melhor que eu, entendeu? Comigo não tem esse negócio de esconder, não. Eu falo que eu entendo disso. Poucos sabem fazer. E eu exagero. No mundo não tem. Porque eu fazia na Bandeirantes um programa, o que estão reclamando de eu estar ausente das 9 da manhã às 3 da tarde. Tudo de improviso. Eu tinha um produtor chamado Guilherme Simati, um fenômeno. Então deu tudo certo. E tinha, infelizmente, muita propaganda. E eu sempre fui contra a propaganda, entendeu? Ver que o apelido do Milton era Merchan Neves. Eu nunca gostei de merchan. Provoca uma inveja, entendeu? Mas realmente a publicidade foi muito importante. Deixa eu só falar uma coisa do Neto ainda. Porque ela é corintiana. E o Neto, eu criei uma palavra, né? Netamente falando. Eu gosto muito dele. Então, uma vez eu desci o pau no Corinthians, ele pegou. Uma não, né, Milton? Não, mas eu vou Muitas. falar. Adianta falar mal da portuguesa? É verdade. Eu criei o apito amigo, viu? Eu criei o apito amigo que hoje está na boca de todo mundo. É verdade, entendeu? é verdade. E foi ideia, no entanto, do Cacá Rossetti. Sabe nada de futebol, né? Mas ele foi maravilhoso no debate bola da Record. Então... Netamente falando. Aí eu enchi o pau no Corinthians, ele pegou, você é um ingrato, porque você não sei se o Corinthians estava passando fome. Entendeu? Não, ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Mas acho que parte do charme do Neto é todo esse contexto que ele fala errado, que ele é mó natural. Mas assim. ele melhorou, viu? Sim, ele melhorou. Ele pintou essa figura ogro, mas sim, ele é uma flor. É uma flor. Nossa, e a minha avó era alucinada pelo Neto. A gente é de uma família toda corintiana, minha avó, ela era alucinada pelo Neto. E assim. jogava muito. Jogava muita bola. Tem muito nego aí que não gosta dele, né? Fala, nunca jogou nada, enganador. Nananina não, jogava demais. Mas era louquinho, entendeu? Mas esse cara podia ter sido jogador da seleção brasileira, de Copa do Mundo. A canhota dele, pequenininho. Mirradinho. Igual o Messi, né? Não estou Sim. comparando uma coisa com outra, né? Mas o Messi também é um cisquinho. Sim, uma purguinha. Vamos, Nath. Mas, Milton, pera que agora também eu quero entender. A Má comentou, então, que o que aconteceu, você falou da Band, então foi que você ficou... A Band vire Globo. Eu Eu sempre falo isso, eu gosto muito de lá. Então, como você, depois da morte da sua esposa, você não quis mais trabalhar, Milton? Como é que foi? Então, foi uma surpresa, porque o meu caso, até brinquei com o Johnny Saad, que é o sujeito mais elegante que existe. Falei, olha, agora você está consagrado, Johnny. Por quê? Porque o meu pedido de demissão aqui, assinei lá na fazenda Lenice Neves, em Guaxupé, né? Tem um monte de fazenda lá em Minas. E ela é minha esposa, né, que está no céu. E você nunca recebeu um documento com firma reconhecida em Guaxupé. Ele deu risada, porque ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman. Mas eu saí porque eu não estava legal psicologicamente, entendeu? Agora eu tô. E aliás, eu estou muito feliz. O pessoal do Estadão, eu estou dando muita entrevista, podcast para todo lado, tá? Aí publicaram uma foto comigo, uma matéria comigo no domingo passado. Sabe o que aconteceu? 31 mil mensagens. Pedindo para você voltar. Mas todo mundo comemorando, uma coisa impressionante, cara. Mas, Milton, é que eu fiquei muito impressionada, porque assim, as pessoas que nos acompanham, e como o nosso podcast é voltado para falar de saúde mental, é assim, olham para uma figura como você e falam, imagina, Milton Neves, o cara é milionário, o cara tem todo o nome, o cara é um monstro da televisão, o cara tem entradas em todos os lugares. Mascarado. Bom, tá, aí é outra coisa. Mas, assim, de repente, as pessoas não entendem que é um ser humano que tá ali.
E aí, assim, eu queria que você consegue traduzir pra mim, sem histórias paralelas, agora foca comigo aqui. Você consegue traduzir pra mim como você se sentia nesse período? Porque a Lenice se foi em 2020. Você sai da Band em 2023. Por 3 anos, você se arrastou pra ir trabalhar, Milton. O que você sentia? Você consegue traduzir isso? O que passava na sua cabeça? Porque quando eu perguntava pra você, pô, vamos fazer uma entrevista, você falava, Marina, eu não consigo. Eu não quero fazer nada que não seja pelo contrato. Então, traduz pra mim, vai, fecha o olho se você quiser. Meu olho tá com lágrimas aqui, falando dela, não tem jeito. A palavra Nice e Lenice, eu falo 40, 50, 60 vezes por dia. Tem foto dela do meu lado, lá no nosso quarto. Mas eu fiquei muito abalado mesmo, não imaginava. E muito arrependimento, porque eu trabalhei demais, permito-me, ficamos com uma condição financeira absurda, meus 3 filhos levaram um susto, porque eu passei tudo para eles, eu não tenho mais nada, entendeu? E ela, eu tinha que ter ficado mais com ela e tal, e ela tinha uma paixão pelos cachorros. E eu, nessa vida atribulada, maluca, porque eu trabalhava demais, e um dia eu peguei, os cachorros faziam xixi, cocô na casa e tal, nós temos uma bela casa lá em... Alphaville? Não é do lado Tamboré, da Alphaville, é Tamboré. E aí eu peguei um gesto truculento, lamentável. Eu peguei os cachorrinhos e dei para uma loja de cachorros. Hoje eu tenho a Ellen, que é a paixão da minha vida. Deus, eu torço para que eu não veja ela desaparecer. Ou seja, pela idade, já está com 7, 8, porque eu não vou conseguir, sem ela não dá. É a única mulher que sobrou na minha vida. Perdi minhas avós, perdi minha tia-mãe, minha mãe, meu pai, entendeu? E a avó Beatriz, maravilhosa. Aliás, minhas 2 netas chamam-se Beatriz, a Maria Beatriz e Júlia Beatriz. Beatriz é um nome lindo que quer dizer aquela que dá felicidade. Ah, o nome da minha mãe. Então, aí, tá Ana vendo? Beatriz. Ana Beatriz. E a minha avó materna era Ana também. Ana também. Lá de Varginha. Agora, você, Milton... Mas o meu mundo desmoronou, entendeu? Mas eu tive uma atitude muito honesta com a Bandeirantes, porque eu amo a Bandeirantes, rádio e televisão, e o Johnny, entendeu? Então eu tinha, por uma questão particular, que não vem ao caso, eu poderia mover uma ação contra eles, mas eu falei, isso eu não posso fazer nunca. E aí eu pedi demissão, abrindo mão de todos os direitos que eventualmente eu tivesse. Aliás, advogado, que eu publiquei essa carta, e muitos amigos executivos e pessoal da linha do direito, nunca vi uma carta com tanta gratidão de um funcionário para o patrão. E me perguntam sempre nas entrevistas, para ver se sai uma crítica, o Bandeirantes, e a Bandeirantes? Quero que vire Globo. E quero voltar. E você chegou a fazer tratamento, Não. Milton? Não precisou no fim? Não, eu fui psicólogo, mas muito blá blá blá, entendeu? Mas remédio acabou não precisando tomar. Andei tomando um pouquinho, mas parei. Mas a minha vida está muito chata. Tem imóveis aí muito bons e tal, eu vou ver, né? O pessoal sempre oferece, eu penso, não. Porque tudo que a gente comprou e foi demais, ela estava sempre comigo. A gente entrava, ela ficava maravilhada. Quando eu comprei uma casa lá do Tamboré, nossa, ela não acreditou. Mas, Milton, é tão interessante, tão bonito ver você contar do seu casamento com ela, porque no meio que você trabalhou, né? Então, colocar televisão e também futebol, é tão raro você ver um casamento ser tão duradouro e tão assim... Queria que você me falasse um pouco como manter esse casamento lindo, né, num meio onde quase nada dura em relacionamentos. Eu publico nas minhas redes sociais sempre, né? Eu com ela, sabe? E dá milhares de comentários. As mulheres dizem, nunca vi um casamento desse jeito, eu nunca vi um marido que perdeu a esposa falando tão bem dela. Apesar que teve mau caráter, dizendo que eu estava usando a morte dela
para ganhar audiência na internet. Tem bandido para todo lado, né? Pelo amor. Entendeu? É um sentimento. Teve um que escreveu que Milton Neves está usando a morte da mulher para ir para o Trend Topics. Como é que chama isso? Trend Topics. Então, do UOL. Eu sou colunista lá. Aliás, é uma empresa maravilhosa. Entendeu? Como, pô? Eu falo do meu coração. Entendeu? Eu estou aqui com lágrimas nos olhos aqui já faz tempo, desde que a gente começou a falar. Porque com ela... E tem namorada para lá, namorada para cá, que tenta, mas algumas até pensam que eu não sou do ramo, sabe? mas não é isso, não. Mas traição não dá, não. A gente teve aqui a dona Hélina, algumas semanas atrás, de 102 anos. Que beleza. Casou aos 52, com o amor da vida dela, virgem. Virgem? Morreu, só que o marido morreu 11 anos depois, de um aneurisma, se não me engano, uma coisa assim. Ela nunca mais teve ninguém. Assim como você, ela entendeu que aquela era a única pessoa na vida dela. Tem umas amigas aí que pensam que eu, não sou mais do... Mas não quero. É muito difícil. Acharam que você virou pro outro lado mesmo? Isso não vai acontecer, não. Mas eu acho que ela tá olhando lá, né? Eu quero dar um tempo pro Milton tomar uma água. Respira um tico, porque tem um assunto que a gente traz muito aqui na F My Brain, que é a importância da gente equilibrar a vida familiar com o sucesso profissional. O Milton acabou de falar disso, de um arrependimento de não ter conseguido ficar com a família no tempo que ele queria. E eu gastava muito tempo também para atender cliente, né, da publicidade. É muita coisa, né? E eu sempre odiei merchan. Nunca fiz. Então me aguenta aí que eu tenho que fazer o meu. Mas por quê? Olha que legal essa história. Porque é o seguinte, quando você busca esse balanço entre a vida profissional e pessoal, essa busca pode ser muito transformadora. E essa é uma história muito legal. Então é o seguinte, a Bruna Farizel e o Lucas Moreira, eles estavam grávidos da primeira filha. Quem nunca, né? Estávamos aqui e a gente fala disso. E aí eles também estavam vivendo mudanças nas carreiras e eles se tocaram que era hora de equilibrar tudo isso. Aí eles fundaram a Splash Bebidas Urbanas. Bom, primeiro, eu amo o cardápio de lá, porque eles têm os cafés, tem açaí, tem coxinha, tem croissant, tem donuts. Só que eles têm uns frappés que eles chamam de frapplesh, e tem um de paçoca, que eu sou um pouco aficionada. Delícia. É assim, tipo, Jesus amado, eu amo demais. Enfim, voltando. A Splash, ela é uma rede de franquias, e ela tem lojas espalhadas por todo o Brasil. E agora, chegando a Portugal, atenção pessoal de Portugal. Agora, por que cresceu tanto? Porque o modelo deles é muito inovador. Lembra que eu falei dessa história de equilibrar a vida pessoal com a profissional? A Splash é um negócio de alimentação sem cozinha. Isso facilita pacas a vida dos franqueados. Aliás, muitos dos franqueados são casais que também valorizam esse equilíbrio. E a Splash só cresce, que é uma prova. Quem virou sócia da marca foi a Sabrina Sato. Bom, se você quiser saber mais... Doçura de pessoa. Se você quiser saber mais sobre essa história e como a Splash pode ser a sua próxima grande oportunidade, convido você a escanear, atenção, esse QR Code que você está vendo, e aí você conhece o modelo de negócio que está transformando o mercado de franquias. Um beijo, pessoal da Splash, saudade do Fraflash, de paçoca, que eu adoro. E lembrando que a Bruna já foi uma convidada aqui do nosso programa, né, Má? Um programa muito lindo sobre resiliência, que a gente convida vocês a assistirem também, né, a ouvirem. Que ela conta bastante essa história da Splash, né? Um brinde. Muito obrigada. E um brinde de Fuck My Brain. De Fuck My Brain. Muito obrigada, Milton. Muito obrigada. Agora, vamos Até lá. A água de vocês é boa. A água de... Agora, Milton, deixa Eu não falo a marca da água, porque eu não gosto de propaganda. Sem dúvida, Milton. Aliás, você podia depois dar umas aulas pra gente. Muito bom, Milton. Terminando aqui, a gente tem bastante pra conversar. Ai, me provoca uma inveja. As pessoas que lidem com isso, Milton, a gente cuida do nosso caminho, as pessoas cuidam do caminho delas. Agora, Milton, tá bom. Então a gente falou da Lenice, a gente falou Mas desse... deixa eu falar só uma coisinha. Sempre, Milton. Você falou aí da gastronomia. Deixa eu dar um 10 pra você. Ontem à Você é noite. muito fofo. Não, nota 10. Nota 10 pra você, Milton. 10 é pro Pelé. Aliás, tudo pra mim é Pelé, entendeu? Ontem Eu queria falar dele, mas tu não deixa, Peraí, cara. mas Vai. ontem morreu o Cid Moreira. E a Bandeirantes reprisou uns trechos de várias entrevistas que eu fiz com ele. Ele era difícil de atender rádio, entendeu? E ele foi emocionante, foi muito bom, eu gosto muito dele. Milton, você hoje se sente... Porque você saiu
deu uma sumida e nós queremos você de volta. Agora você quer voltar. O que mudou nesse momento? Você já não está mais no fundo do poço? Não. Tem que reagir, né? Senão tá louco. Mas foi difícil, porque eu só penso nela, né? Mas você acha Mas que ela tá lá dando bronca lá, para com isso, Levanta, toca a Milton. bola aí e tal. Mas a saudade é muito grande, sabe? Mas acendeu a luz, é comigo mesmo. Até, eu não sou modesto. Não. Eu sou realista. Por exemplo, eu tinha um programa na Bandeirantes, Domingo Esportivo, uma delícia, com um produtor fantástico chamado Guilherme Semati, das 9 da manhã às 3 da tarde, todo domingo. E aí, quando é 9h05, 9h06, eu estou dormindo e o telefone começa a fazer barulhinho. São meus ouvintes reclamando do apresentador, nem sei quem seja e não quero saber. É um profissional como outro qualquer, como eu também. Entendeu? E então o carinho é muito grande, porque eu senti isso agora por escrito. O Estadão fez uma matéria comigo no domingo retrasado e resultado, 31 mil opiniões. Eu vou te mandar depois. Hashtag queremos Milton Neves. É isso aí, é isso. E aí, foi uma verdadeira loucura. 98% gente favorável. Volta. A Nath quer que você volte também. Eu quero que você volte. Até vou perdoar você falar mal do Corinthians, será? Com você, com também essa nessa beleza fase, toda, né? até caso. Viu? Olha só, o Milton tá me pedindo em casamento no ar. Vocês estão vendo? Não pode, Milton. Ela vale o investimento, viu? Ela é porreta, mas, enfim, ela tá pega Mas já. nessa área eu tô aos 43 do segundo tempo. Mas, Milton, vamos falar de mulher, então? A cara dele. Sem brincadeira agora. Mas eu não sou especialista nisso, não. Eu só tive uma. Mas calma, você Calma. não sabe de qual eu vou falar, poxa. Eu ouvi muitas entrevistas suas onde você fala realmente bastante, né? Além da sua esposa, obviamente, da sua mãe, da sua tia, das suas avós, da importância delas até para você chegar onde você chegou. Queria que você contasse um pouquinho delas, falasse. E elas chegaram a ver o seu sucesso, Milton? Chegaram a ver você com essa dimensão toda? A minha tia e a minha mãe, sim, um pouco, né? Tava nos 20% da carreira, 25% e tal. Mas eu vou contar uma coisa da tia Antônia, irmã da minha mãe. Comecei a melhorar, porque eu morava em Porão, no Alfredo L, 185. Eu fui à rua onde eu fui morar com meu marido pela primeira vez. Quando eu mudei com meu marido foi Alfredo Ellis, ali do lado da 13 de maio. Exatamente, ali, Exato. travessa da Santa Madalena. Sim, Milton. E aí, tava numa pendura danada, aquele negócio todo e tal. Aí me atropelei, que eu tava falando mesmo. Você estava falando da sua avó, tia. da sua É. tia. Da sua Aí comecei a melhorar. Aí eu fui no MAP e comprei longas prestações. Eu estava na Jovem Pan. O Mapping era uma loja de tipo... A mais importante. É. Sim. E aí comprei televisão Colorado RQ. Não tinha color, era tudo branco e preto. Aí comprei uma mesa boa para a Copa, com 6 cadeiras. E na sala um sofá grande. Beleza, fiquei lá com a minha mulher, os meninos pequenininhos, tinha uma Brasília. Aí na hora de ir embora sábado à tarde, eu tô volante já, ela do lado direito, a Lenice, e os moleques atrás, né? Aí eu olhei, já tinha despedido da minha mãe, da minha tia, da nossa querida Maria também, que era empregada. Mas eu vi as 3 assim, enfileiradinhas ali, pertinho do carro. Falei, não, tem que ir lá dar um abraço. Aí dei um abraço nas 3. Aí eu falei, madrinha, porque a minha tia Antônia, ela foi minha tia, minha madrinha, minha mãe 2 e pai 2. Falei, e aí, madrinha, a senhora gostou das coisas do MAP? Ela falou, nossa, adorei, nunca imaginava. Geladeira também, fogão elétrico, chuveiro elétrico, não tinha. Então, a senhora gostou, madrinha? Nossa, adorei, só que é o seguinte, falou, o quê? Precisamos acertar. Não vou esquecer disso. E eu falei, madrinha, se eu for acertar com a senhora, eu vou ter que trabalhar 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Você me arrumou um papelzinho? Agora, Milton. Claro, vamos parar lá. Eu tô querendo ir pra te dar um abraço, na verdade, meu amigo. Coitada, mulher séria. Professora de português. Posso fazer isso assim? Hein? Posso dar a mão pra você? Obrigado, obrigado.
Porque todo mundo pensa que eu sou durão. Não, eu sou chorão. O que a tia Antônia fez pra mim, nossa senhora. Mas, Milton, ter gratidão é uma coisa muito emocionante. Exatamente. Né? Gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. E ela te ajudou muito também, né, Milton, nas tuas coisas mesmo, né, na tua carreira, né, em você poder sair e ir pra Curitiba, né, foi o primeiro lugar que você foi? Curitiba. Eu saí de Muzambinho para Curitiba, 71. Aí em 72 eu já estava aqui em São Paulo. Graças ao Digênio e ao Fernando Luiz Vieira de Mello da Jovem Pan, seu Tuta, aí começou a minha carreira. Mas eu era repórter de trânsito, eu era setorista do Detran. Entendeu? Uma vez, você vê como é que a gente no interior. Roberto Carlos foi lá renovar a carta de motorista dele, exame médico e tal. Roberto Carlos, O cantor jogador. ou o jogador? Não, O cantor cantor. O rei. Que agora dá pra... A gente dá tem que pra- ter. E em 71 não tinha Roberto Carlos lateral É verdade, ainda. a gente não Aliás, fez essa- Ah, eu não me toquei da data. É. Tá. viu? E parou o Detran, né? Porque ali Imagino. 4, 5 mil pessoas diariamente iam ao Detran no Ibirapuera. Hoje está desativado lá. Então, todo mundo entrevistou. Franz Neto, você lembra do Franz Neto, Belhudo do COFAP Bandeirantes? A Luane Neto, Zé Neto, Benê Braga, todo mundo entrevistou o Roberto Carlos. Eu fiquei assim 1 quilômetro longe, de medo de chegar perto dele. A gente do interior é assim mesmo. Nunca vou esquecer isso. E você é muito... eu acho que a Marina falou uma coisa muito bonita da questão da gratidão, mas eu também acho muito, muito especial, assim, porque toda vez que você conta a sua história, você sempre faz questão de lembrar do começo, da onde você veio, né? E de uma gratidão até de uma época que pareceu muito feliz, né, Milton? Olha, vou contar outra, que essa é boa também. Eu era um cara comum lá, no Moçambique e tal. E um dia saímos do cinema do Hugo, né? Que não tem mais. Filme do Mazzaropi. Lotou. Foi uma loucura na cidade. E aí, estamos na calçada, no sentido do Automóvel Clube, para onde hoje é o Banco do Brasil. E eu ia passando, o Deto do Correio, Roberto do Juca e também o Rui Cabeludo, Rui Vilas Rodrigues, grande cantor, grande amigo. Nós 4 íamos passando. E de frente a onde tem ainda o Teatro Muzambinho, desde 1905, e lá a rádio estava lá. E o Benedito Dino, que está no céu, o filho dele é meu concunhado. Então, a porta se abre. E o Benedito Dino pegou o baixinho, sabe? Ele, mão de Deus, o Mirtim, o que foi? Fala alguma coisa aqui para mim para ver se está saindo o som lá fora. É o alto-falante. Eu falei, pô, Dito, não sei falar nada. Não, fala alô, fala alô, Muzambinho, só para saber se está saindo lá fora. Peguei aquilo como se fosse uma cobra e falei, alô, Muzambinho, vamos ajudar, porque tinha um cartaz lá, vamos ajudar o Frei Rafael para reformar a igreja matriz, tal. E comecei dando uma entusiasmadinha e comecei a ler mais coisas do cartaz, né? Aí ele chegou espavorido. Não, já chegou. Já está saindo lá, muito obrigado, tchau. Aí eu saio com os 2, com os 3, 4 que estavam comigo, e eles falaram, nossa, Mirtim, porque eu sou Mirtim lá. Ô Mirtim, você tem voz bonita. Não tem nada. Mas quando nós fomos lá na curva do Colégio Estadual Professor Salatiel de Almeida de Muzambinho, que agora eu mandei pintar lá, que eu pintei já a Santa Cruz, a Santa Casa também. Aí, na viradinha, assim, uma moça chamada Lindamir, minha colega, ela é filha do Gerardinho da farmácia. O interior é assim, né? Ela falou, ô Mirtim, mas que voz bonita que você tem, hein? Fiquei mitidão e fui lá. Ô Dito, quero falar mais, Dito, eu vou caprichar agora. Não, já tá saindo, não precisa. Mas eu enchi tanto o saco dele que falei, então você vai falar 1 minuto aqui, tá bom? Aí dei uma caprichada e falei boa noite pra todo mundo e tal. Ali começou a minha carreira. Ele falou que parecia uma cobra, né? Foi picado. Foi picado. Bom, essa foi boa. Agora, Milton, vamos fazer de conta agora. Muda o canal.
Vamos fazer de conta agora que a gente está na Rádio Bandeirantes, fazendo um programa, batendo um papo. E a gente relata um caso de problema de saúde mental de algum jogador de futebol. Porque a pressão é gigantesca, porque é um moleque que começou e aí começa a ganhar muito dinheiro. Como se fosse o Deslumbra. próprio caso da Simone Biles mesmo na ginástica. Na né? ginástica, exatamente. Eu não sou fã demais dela. Demais, né? Eu queria que você agora, como jornalista esportivo, que acompanhou a trajetória de tantos grandes ídolos, falasse um pouco da saúde mental no esporte e os riscos de hoje, mais do que antigamente, dessa loucura que é o marketing, as vendas, com moleques tão ainda mentalmente não preparados. O nível melhorou muito. Mas lá pelos anos 50, 60, Orlando Duarte, o Atlético que está no céu, ele sempre falava. Os jogadores eram muito mal preparados. Ainda temos pessoa que veio, menino aí, pra você ver, ao contrário do Hendrick. O Hendrick tem uma mãe e um pai antenados com a modernidade. O moleque está lá no Real Madrid porque tem a cabeça boa e muito talento. Mas a verdade é que eles assustam com grande sucesso e, no entanto, a carreira do jogador, por mais longa que seja, 7 anos, 12 anos, 9 anos, é muito curta. Aí o sujeito gasta muito aquela nova vida. Sim. Aí quando vem a realidade, o cara pira, entendeu? Tem muito jogador badalado, craque, que não está em boa situação financeira por falta de berço, entendeu? Mas é uma coisa realmente... e sobre o jogador, é uma coisa que eu faço questão de falar. Faço questão. O jogador de futebol, uma utopia que eu tenho na minha vida, eu falo muito isso, a turma dá risada. O dia que houver uma eleição no Brasil para presidente, em que os eleitores sejam apenas ex-jogador, mulher de ex-jogador, avó, filho, neto, bisneto, trineto, eu ganho eleição por 100-0, porque a minha paixão é o que fim levou. Porque o meu que fim levou, olha como é que ele era, olha como é que ele tá, entendeu? Isso faz com que o jogador, momentaneamente, ele se sinta jogando ainda. Sim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o que fim levou, que estou fora da televisão, mas sempre na Record, na Bandeirantes, sempre Você coloquei. preserva a memória esportiva, né? Entendeu? Porque é uma gratidão, né? Porque eu sou o que eu sou graças ao jogador de futebol. E o quantos jogadores você também conseguiu transformar em apresentadores, né? E Neto, Denilson, enfim. Inventei o Neto, inventei o Denilson, que é um tremendo gente boa também, viu? Eu tenho dúvidas do Denilson. Porque Denilson Pentelho atendia o telefone, agora ele não atende mais. Então eu quero deixar aqui a minha reclamação. Denilson Show, toma vergonha na cara. E ele mora no fundo da horta da minha casa, e ele parece um esquilinho, sabe? E ele trepa nos muros lá, e depois vai lá e abre a minha adega e leva meus peramanca tudo embora. Você tá brincando? Ladrão de vinho Nossa. bom! Ladrão de vinho bom! Notícia alarmante aqui na F My Brain. Denilson Show rouba vinho de Milton Neves. Estou avisando. Eu amo o Denilson. Você faz por gentileza dele para falar para ele largar de ser fresco? Não, ele tá importante agora, sabe como é Então, que é? quero que você exploda. Lá Mas na maquiagem da Band ele era brother. E agora o quê? Ficou de estrelinha? Só porque é show agora? Ah, tenha santa paciência. Mas eu inventei muita gente. Renata fã. Não, nem fala. Toquei no ponto. Tá. Milton, e falando ainda do futebol, né? Então, você sempre foi um apaixonado pelo futebol. Sem nunca ter jogado porcaria nenhuma. Mas nem na zaga, Milton. Não, a minha carreira durou 17 minutos. O técnico Márcio Vieira Gomes, o delega que tá no céu, ele me botou de lateral esquerdo. Pô, eu já sempre fui ruim de bola. Minha carreira durou, acho que uma semana. Agora, ainda mais de lateral esquerdo, pô. Eu não sou canhoto, né? Ele pegou, me tirou os 17, 15 do primeiro tempo e falou, ó... Vai narrar. Não, vai fazer outra coisa na vida. Você não vai aprender nunca. Você é muito ruim. Mas ele era um cara austero, mas verdadeiro. Ele falou, sabe como você dança, você joga igual. Viu? E eu tenho uma foto, depois eu te mando aí, uma foto eu de Beck lá, sabe, todo posudo. Parecia o Figueroa, né? Mas, pô,
panca muito grande, mas futebol zero. Mas vamos fazer um exercício aqui, Milton. Poxa, com tudo que você já presenciou do futebol e sendo um apaixonado, você olha hoje para o futebol, contexto clubes nacionais e seleção brasileira, da mesma forma que você via no passado? Tipo, você acha que... Como você vê, assim, agora inserido? Boa pergunta. Hoje está fácil, né? Você acompanha tudo pela internet. Mas o que eu lembro mesmo é dos meus sagrados anos 60 e 70. Que você não tinha acesso a nada, entendeu? E eu ficava cavucando. Queria saber tudo, né? Onde o jogador, principalmente do Santos, foi jogar no México, foi jogar não sei aonde e tal. Eu queria acompanhar a carreira do cara. Mas a paixão da minha vida chama-se Pelé. Então vamos colocar o Pelé. Aliás, morreu o Cid Moreira, eu publiquei nas minhas redes sociais. Olha, a gente está mostrando aqui cenas do Milton, com você que está só ouvindo, cenas do Milton com Pelé. Milton bem mais novinho aqui, em 2 cenas aqui com Pelé. Você teve bastante com Pelé, né, Milton? Muito, muito. Então, Pelé, para mim, não é um nome de um jogador de futebol, um apelido. Ele é um referencial. O Cid Moreira faleceu, eu falei, morre o Pelé da voz. Sim. Tudo para mim, o cara quando é muito bom, é o Pelé daquela atividade. É o suprassumo, sem dúvida alguma, da competência. O Pelé é o maior brasileiro da história, na minha opinião. O Pelé mostrou o Brasil para o mundo. Ninguém conhecia o Brasil, entendeu? E vou contar uma coisa rápida. Eu estava lá na fazenda Lenice Neves, uma de nossas fazendas lá em Minas Gerais, e ela adorava essa fazenda, a gente trocou o nome, era Fazenda dos Ipês. Aí eu falei para meus filhos, porque toda vez que tem uma celebridade num grande hospital, são todos os relatórios, as informações, são tudo vaselina. Ah, sim. Entendeu? E eu falei para os moleques, Pelé morreu, vamos embora. Tem um apartamento muito bom lá no Guarujá, fomos, eu e os 3 moleques, e eles deixaram já no velório e foram lá para casa, não sei. Meu Deus do céu. Eu dei entrevista para televisões do mundo, tenho fotos, até televisão estatal da Polônia, tudo com intérprete, porque eu sou um monoglota total, tem mais essa, né? E ali eu fiquei muito emocionado. E fui lá pro fundo, porque tinha várias tendas de convidados, né? E eu fiquei no fim uma última tenda lá com aquilo que eu gosto, que é jogador velho. O Edu, ponto esquerda, que por sinal está fazendo aniversário agora, meu amigo, Douglas, vários jogadores do passado do Santos, acho que o Marçal, Beck. Então, aí vem o Edinho, que era o coordenador ali do velório, né? Pelé lá deitado e tal. Aí ele vem e ficou todo mundo olhando, onde será que o Edinho vai? Ele falou para mim assim, Milton Neves, você podia me fazer um favor? Eu falei, pois não. Você me ajuda a estender a bandeira do Santos no corpo do meu pai? Eu falei, meu Deus, supra-sumo da honra. Olha, arrepiei. Nem fale. E você me ajuda também a colocar a bandeira do Brasil no corpo do meu pai? Se você deixar, eu dou até um beijo nele. Bom, aí teve coleguinha que falou que eu fui lá para aparecer em cima do cadáver do Pelé. Eu fui lá por amor, por gratidão, porque se não fosse o Pelé eu não era nada. O Santos e o Pelé que me forjaram na minha carreira. E olhando... Ninguém gosta, a não ser, claro, a família dele, mas ninguém gosta do Pelé mais que eu. E olhando o futebol de hoje, como é que você vê perto do futebol de antigamente? Agora ele chora. Agora ele chora agora mesmo. Não dá. Boa pergunta. Eu tenho falado muito, escrito muito isso. Eu sou do tempo, vocês eram meninas ou não tinham nascido, quando saía uma convocação para uma Copa do Mundo, era uma chiadeira total. Era tanto jogador bom que ficava de fora. O Ademir da Guia, um dos maiores fenômenos da história do futebol do mundo, ele disputou uma Copa do Mundo, parece que puseram ele 10 minutos, sabe? Dirceu Lopes, do Cruzeiro. Aliás, eu jantei com ele outro dia, e eu falei para ele, eu te odiava, Dirceu Lopes, um santo, sabe, humilde. Porque em 1966 teve a decisão da Taça Brasil no Mineirão, Santos e Cruzeiro. E aquilo ali, o Santos com aquela seleção, jogando contra um tal Cruzeiro, entendeu? Eu achei que ia ser 10-0 pro Santos. Primeiro tempo, 5-0 pro Cruzeiro. Caraca. Nossa. Começou o segundo tempo, Toninho Guerreiro fez 2, 5-2, mas depois ele fez o 6º gol. Então eu quero dizer, era jogador demais.
Jogador bom demais. Dirceu Lopes hoje estava no Real Madrid, Barcelona, sabe? Um jogador espetacular. O outro também. Vários jogadores aí. Então, eu tenho defendido o Dorival Silvestre Júnior por causa do seguinte: ele não tem quem convocar. O time é horroroso porque os jogadores, ele não tem quem convocar. Eu sou do tempo que você levava o Zagallo, convocava 22, mas tinha mais 15. Entendeu? Demir da Guia não ter disputado como titular uma Copa do Mundo. O Dirceu Lopes, pelo menos tiveram a sensibilidade de levar o Tostão. Cerebral Tostão. Homem sem escândalo, sem nada na carreira. Oxalá todo brasileiro fosse igual ao Tostão. Amigo do meu pai, inclusive. Agora, gente, você sabe que eu tenho que fazer uma coisa horrorosa? Tenho sim, porque, ó, eu ouvi. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, gente, num programa que é um prazer dizer que a gente está vendo o renascimento da lenda Milton Neves, ainda com muita emoção. E para nós, muito difícil fazer um boom em cima de um programa como esse, mas eu adoro dar o boom para Natália. Vai, Natália. Tá vendo, né, a dificuldade. Milton, primeiro, muito obrigada. É um prazer você estar aqui. Mas cadê os 10 mil dólares? Calma, por fora. Não é aqui que a gente vai falar sobre isso. Não tem merchan no programa? Temos o apoio da Splash, maravilhosa. Ah, tá. Porque sem reclame não tem programa de rádio e televisão. Entendi, mas se você quiser ser o nosso comercial, Milton, fica tranquilo, a gente super Não, mas aceita. eu odeio propaganda. Provoca uma inveja. Tem um aí que tá quase... O problema das pessoas, Milton, não é nosso. A gente É. faz os outros que lidem. O meu boom é anunciar o Milton como nosso comercial daqui pra frente. Gente, grande negócio, atenção. Milton, olha, eu juro que eu vou querer ver você na televisão, mesmo que seja pra ficar um pouco irritada às vezes com você falando mal do meu Corinthians. Eu falei mal do Corinthians. É um negócio assim, Agora, sabe? A marca foi muito grande. Né? O caixão do debate O caixão bola, foi um É negócio. maravilhoso, E agora a gente Tava tá... uma audiência absurda aquele programa, o Debate Bola, durante anos. Queremos Milton de volta. Não, e agora a gente tá caminhando para uma possibilidade de um caixão novo, então é melhor nem falar nada aqui. E caixão você tem que fazer do Corinthians ou do Flamengo, senão não adianta. Nossa Ai, Senhora, meu Deus. Jesus do céu, Jesus do céu. Te irritava o caixão meu, não? Cara, é que Na verdade, foi Mário 40 que inventou isso. Puta, Mário 40, lembra do Marinho? Palmeirense, Sim. gente boa. Ô Milton, você sabe que toda a sua vida na Band eu tava lá também, né? Você me chama de menina, mas hoje é Não, meu você aniversário. E eu faço Mas- 45, Milton. Você tá com cara de 70. olha só Por que favor, absurdo. alguém reclama. Alguém Por favor, queremos hashtag. comentar. Me defendam do olhar de Olha, Milton Neves. Você está com cara de uns 28, 30. Obrigada. Agora, a tua voz, eu falava lá, né? Falava. Muita gente pensa, tá cantando a moça? Imagina. Gente, Aliás, o uma Milton coisa é interessante. um fofucho, Eu gente. nunca cantei mulher nenhuma. Eu sou Mas pro a amor, tua eu nunca vi voz, isso. a tua voz realmente impressionava. Eu tava a no voz dele é estúdio, maravilhosa. o Milton passava lá em cima, assim, aquela sua voz, ele começava, sei lá, eu tava apresentando o Jornal da Noite e entrava um comentário dele, porque tinha acabado o jogo, aquela coisa toda, a voz da Marina Machado sempre foi uma figurinha. Obrigada, Milton, você Não, é um mas a fofo. tua voz é 10. Obrigada. Não, a voz dela é maravilhosa. O que será o meu boom? Meu boom, na verdade, vai ser um olhar de como a gente precisa ter gratidão pelas bênçãos da nossa vida. E o Milton é uma pessoa que faz questão de mostrar essa gratidão a todo momento. E é emocionante ver a emoção dele. É a gratidão daquela pessoa que ajudou a tia, que é madrinha, que é mãe, que é pai, número 2. É a pessoa que num elevador, que não abriu, que fechou, vai lá e vai dar uma bolsa de estudos para ele. São as pessoas que estavam no caminho dele e que o ajudaram a se tornar. Eu ia E a passando. porta da Benedito Dino. Mas para dizer que a gente nunca faz nada sozinho. Exatamente. Olhe para a sua trajetória e entenda quem te ajudou a chegar aqui. Porque você não faz tudo sozinho. A sua competência vai te manter nesse caminho. Mas muita pessoa ajuda. E Milton, eu fico muito feliz em ver você num segundo momento. E dali a pouco num terceiro, e dali a pouco num emocionei quarto. aqui no teu programa devido ao carinho de vocês e nessas lembranças, entendeu? Aí nossa Senhora. E uma última coisa, né? Trabalhei tanto, mas tanto, e com tanto êxito, que
eu aprendi lá em Muzambinho, o cara falava assim, Bruno Prado, escuta, ganhou, eu não jogava baralho porque eu não tinha dinheiro, mas ficava sapeando e também na sinuca até era bom. Ele falava, gente, o negócio é comprar tijolo, você quer ter futuro? Compra tijolo, tijolo ninguém te rouba. Aí os caras, mas por quê? Fazer o quê com o tijolo? Não, você compra um tijolo, depois você compra outro, vai fazer uma parede. Depois mais tijolo, você vai fazer uma loja ou uma casa. Aplique em tijolo. E eu apliquei tudo, mas assim, sem pensar. E aí quando eu destinei para meus filhos merecidamente tudo que Lenice e eu conseguimos, eu vou dizer uma coisa para você, eles levaram um susto, eles não sabiam, tem quase 150 imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. Porque eu fui só comprando, e eu, agora que eu estou tendo todo o tempo do mundo, eu também me assustei. Tem imóvel aí em São Paulo, principalmente em São Paulo, mas tem lá em Minas, em 3 cidades e tal, tem em Miami, Nova York. Aí eu levei um susto também, porque eu não senti. Eu comprei tijolo e o tijolo é deles. Milton, se você for embora antes de mim, o que você quer que fique como frase assim de Milton Neves? Um vencedor a partir do nada, né? Não, Milton Neves, um grande filho de Deus. Porque essa história do digênio, o elevador, porque hoje é tudo com computador, aperta o botão e tal. Se a manivela do operador do objetivo lá da Praia da Gazeta não engasga, Nunca se sabe, né? Aí ele tá lá no fundo do elevador, ele sentiu que ele tinha sido, entre aspas, um pouquinho ríspido. Não, se eu for dar bolsa para todo mundo, eu quebro. Aí o cara fechou. Aí abriu de novo. Ele falou, ô grandão, procura lá na Jovem Pan Fernando Vieira de Mello. Essa engasgada, sabe aquelas manivelas? Não tem mais, né? Mas tinha sempre um cara sentado ali manipulando, né? Foi assim. Deus foi muito bom para mim. Milton, E obrigado. me deu a voz mais bonita do Brasil depois da tua. Obrigada, Milton. Vou fazer um corte, tá? Tô avisando, já faz esse corte. Milton, querido, dê-me sua mão. Foi um prazer. Quero, poxa. Muito obrigada. Os 10 mil dólares, você que vai dar agora? Depois a gente passa por uma bolsa, manda o Marcos, motorista, tá te esperando lá embaixo. Foi muito bom aqui ter vindo, viu? Um ambiente muito aconchegante, muito alegre. Obrigada, viu? Ela fala bem demais. Ela é maravilhosa. Netamente falando, oxalá eu tesse uma voz como Obrigada. E o cabelo da Natália, Só né? vou usar as expressões de Neto daqui pra frente com a Marina. E o Neto, um grande cara. Depois a gente manda uma mensagem pra ele. Eu falo com ele. Gente, esse programa emocionante, cheio de história. E pra trazer pra você, todos somos seres humanos. As pessoas mais tops, as pessoas mais tchac, também vivem suas dores. E olha só, a gente precisa ter um olhar pra todas essas pessoas também. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Nath, minha amiga, muito obrigada por essa conversa. Um beijo grande a todos. Semana que vem a gente está de volta. Lembrando nossas redes, YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao Instagram, @fmy.brain. Semana que vem a gente volta toda quinta-feira às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.